Salve, salve, minha gente! Mais um episódio do Med Media. O Med Media, não esqueça disso, é um lugar onde a gente vai tratar a medicina com a importância, com a reverência que ela merece. Lembrem-se também que aqui no Med Media só passam a fina flor da medicina. Pois é, tem negócio de fake med não, né, Cabito? Diga aí, tem fake med ou não tem? Só o filé. Só o filé da medicina, é brincadeira? Ainda tem esse negócio, né? Ah, rapaz, olha, se você já comece o seguinte, chegou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, mas de alguma maneira o algoritmo te trouxe até aqui, já se inscreve também, ativa o sininho e também, se você não segue a gente ainda no Instagram, por que essa demora? Siga a gente, @medmediacast, fácil, lá você vai encontrar os cortes dos episódios, ou seja, as melhores partes dos episódios vão estar lá, como no episódio de hoje, que hoje está passando um cara aqui que é especial. Eu já tive a oportunidade de estar no consultório com ele e é um cara muito bacana. E hoje, uma referência numa super especialidade. Eu estou aqui diante de Dr. Gleison Duarte. Bem-vindo, Dr. Gleison, dermatologista e especialista em psoríase. Obrigado, Pedro. Olha, fico muito feliz de estar aqui, fico lisonjeado, inclusive, por você falar aí da fina flor da dermatologia, precedido pelos colegas do nível que teve aqui, é até desafiador, né? A gente tentar manter esse alto nível que você tem mantido aí nesses últimos, nos seus convidados, né? Ah, mas é verdade, eu vou omitir. A fina flor, por isso que você está aqui. Eu quero saber de você, assim, de cara já, né? Assim, primeiro que a gente hoje, quando precisa de um dermatologista, hoje, eu estou te falando com paciente, já encontra uma certa dificuldade de achar um dermatologista que trate alguma patologia. Hoje está todo mundo correndo para procedimentos estéticos, né? É uma área que tem um retorno financeiro interessante e tudo mais, mas é difícil achar dermatologista que está empenhado em tratar determinados problemas. E um em específico, né, como você, que é exatamente ali psoríase. Como foi essa sua escolha? Se você quiser voltar um pouco também, por que a escolha da medicina e depois por que a escolha da dermatologia e por que a escolha da psoríase? Nossa, a escolha da medicina remonta ali infância muito pequena. Eu já falava que eu queria ser médico, que eu queria cuidar de gente. E desde pequeno eu falava que era neurologia. Até o último ano da faculdade eu ainda tinha dúvida se eu ia fazer neurologia. Eu fiz muito estágio em neurologia, só que eu tinha um problema sério. Se eu perder noite, no outro dia eu tenho enxaqueca, eu fico em uma ressaca física absurda. E eu saberia que essa profissão, assumir a neurologia, correria um alto risco de eu perder muitas noites. E aí a outra paixão, que era a dermatologia, que se desenvolveu muito tardiamente, inclusive na faculdade, que é muito próxima da neurologia, porque as duas têm muitos diagnósticos, envolvem um desafio. Os diagnósticos são como montar quebra-cabeças, né, nas duas especialidades. E aí então eu resolvi migrar para a dermatologia. E aí a residência de dermatologia, ela tem várias áreas, né? Tem a área cirúrgica, a área da estética, a área das doenças. E aí durante a residência, né, eu conheci a psoríase, que foi a primeira doença da imunodermatologia, como a gente chama, que eu me apaixonei. Depois dela eu tive outras amantes, né? As outras doenças da imunodermatologia também me conquistaram. Mas a primeira foi a psoríase. E aí eu fiz um mestrado, doutorado em psoríase, fiz fellow fora do Brasil, tudo buscando me aprimorar na psoríase. Aí vieram as outras doenças que acabei também me envolvendo, dermatite atópica, hidradeniite, urticária, que eram doenças que ninguém queria tratar. Então, se você falasse assim, eu tenho um paciente com essa doença, eu posso te encaminhar? O médico que encaminhava se sentia maravilhado de poder encaminhar e se livrar daquela bucha, entre aspas, né? E eu estava feliz porque eu estava atendendo o que eu gosto, né? No início eu até fazia um pouco de cosmetria, sabe, Pedro? Eu ainda fazia um botoxinho, fazia um preenchimento, mas eu fazia para pagar as contas. Uhum. E aí depois eu vi que eu conseguia manter minha vida só tratando o que eu gostava, o que era minha paixão. E aí eu hoje sigo aí com essas doenças um pouco negligenciadas ainda, não tão valorizadas dentro da medicina, da própria dermatologia, talvez.
Ah, então, numa próxima consulta com você, eu vou falar, ó minha testa, me ajude a melhorar isso aqui, tô brincando. Mas foi curioso, eu achei um negócio super curioso, que foi assim, né? Vou até dividir com todo mundo que está assistindo aqui, desde que eu resolvi fazer o Mad Media, eu acabo aqui me expondo também de alguma forma. E eu estava, né, investigando uma possibilidade reumatológica, e aí acabou que todo mundo que indicava um dermatologista em psoríase, aí falava Dr. Gleison, Dr. Gleison, Dr. Gleison. É aquela coisa, você fica, porra, todo mundo indicando ao mesmo tempo a mesma pessoa, aí você fala, tá de boa, é onde eu tenho que ir e tal. Aí eu ligo pra clínica para marcar e disseram assim, mas você tem psoríase, ele só atende quem tem psoríase. Eu disse, bom, eu preciso descobrir em primeiro lugar, né? Será que ele pode investigar para mim? Porque não, ele só atende psoríase. Eu disse, gente, é bem específico, né? A psoríase é uma das, né? São basicamente 5 ou 4 doenças que eu atendo, né? Mas é realmente muito específico, porque a gente tem uma população que precisa e que é grave. Muitas pessoas têm formas graves dessas doenças e que precisa introduzir o tratamento recente. E eu não posso competir com esses pacientes, outros que estão com pano branco, que são situações que são simples, que, né, não precisa que você tenha uma subespecialidade para tratar, né? Então, eu acho que eu priorizei por conta disso, né? A gente dar mais celeridade para quem precisa, de fato, tratar uma doença que tem um impacto, né, enorme na vida de qualquer portador, né? Uhum. O seguinte, a gente estava conversando aqui antes de virmos aqui para o estúdio sobre qual é a atividade fim do Mad Media. O Mad Media busca trocar a medicina em miúdos, né? Para quem está assistindo, quem estiver aí assistindo agora, que procurou sobre psoríase ou está, né, de alguma maneira aí desconfiado de que esteja, ou buscando esse diagnóstico, ou tem alguém na família que tenha. Então a gente vai começar do início, né? A psoríase, ela é uma condição dermatológica, não é isso? E que é causada por uma condição reumatológica. É isso, ou a definição está completamente errada? Você começou bem, que eu acho que é uma definição melhor, é uma doença de pele, mas com possibilidade de acometimento sistêmico, ou seja, que além da pele você pode transbordar aquela inflamação para qualquer outro órgão. Então, se acomete as articulações, que aí é uma minoria dos casos, em torno de 1/3, que é a artrite psoriásica, aí a gente tem a artrite psoriásica. Só que quando você tem uma psoríase grave, a gente acaba tendo muitas vezes uma inflamação que, né, sai do confinamento da pele e atinge pelos vasos qualquer órgão do corpo. Então eu tenho um aumento do risco de Parkinson, eu tenho um aumento do risco de disfunção erétil, de problemas renais, problemas hepáticos. Praticamente não existe órgão do corpo que não possa ser inflamado, porque se tem vaso, chega inflamação até ele. Então, quando a gente tem uma psoríase grave, essa inflamação que a gente chama de sistêmica, né, que vai para todos os órgãos do corpo, fazem com que, apesar de ser uma doença cutânea, que ela tenha um acometimento muito maior, como se uma bomba que explodisse, né, a pólvora vai para todos os outros órgãos do corpo. E por que, de alguma maneira, o diagnóstico é tão complexo? Nas formas mais clássicas, ele é bem simples, na verdade. Quando você tem placas de psoríase, aquelas placas vermelhas, com escamas prateadas, ele é bem simples. Nem precisa de exames laboratoriais e nem uma biópsia de pele, porque se você consegue olhar para uma lesão clássica de psoríase, é muito fácil reconhecer se você tem um treinamento, né? E esse treinamento é a residência, né? Já as formas atípicas de psoríase, aí elas exigem muito mais esse refinamento do raciocínio diagnóstico. Então, a gente tem psoríase só nas unhas, a gente tem psoríase só em dobras, psoríase às vezes só na região genital. E aí você imagina, você tem uma lesão, uma descamação, uma vermelhidão genital. Então, vai no urologista, aí o urologista pensa que é fungo, aí passa remédio para fungo, depois vai para outro urologista. Então, até chegar no dermatologista para pensar na suspeita de psoríase, já levou 2, 3 anos. A gente tem pacientes que têm histórico lá de 15 anos tratando micose de unhas.
Então, algumas vezes, realmente, o diagnóstico é bastante retardado. E a Organização Mundial de Saúde fez um apelo alguns anos atrás, né, que a gente precisa trabalhar dentro da medicina a não negligenciar o impacto das doenças de pele, porque essas doenças precisam ser faladas, né? Hoje a gente estava conversando lá dentro da clínica, né, como algumas doenças sequer são pronunciadas, né? Hidradenite supurativa, uma doença super grave, que não chega a palavra a ser pronunciada entre os pacientes, a própria formação médica deficiente. Então, se você não tem uma formação médica, acaba que esse diagnóstico vai ser atrasado. Se você está dentro da sociedade e não tem uma campanha de esclarecimento das doenças, e por isso que hoje a gente tem todos os meses uma cor, né? E a gente precisa de campanhas de esclarecimento, porque vai chegar um momento que a pessoa vai dizer, eu já ouvi falar dessa doença. E aí a gente vai aproximar o paciente do médico e diminuir essa jornada de procura por um diagnóstico, né? E normalmente a doença se apresenta da forma clássica ou ela costuma vir toda disfarçada de outras coisas? 80%, 90% das vezes ela vem na forma clássica. Acaba ajudando para o diagnóstico ser mais fácil, né? E tem melhorado, né? Com as campanhas de psoríase hoje, a gente já teve alguns anos atrás campanha até no Fantástico, Drauzio Varela, a gente tem conseguido tratar as pessoas com mais precocidade. Isso é bom para todo mundo, né? Quando a gente fala, olha, eu estou tratando pessoas do SUS ou do plano de saúde com psoríase graves principalmente, eu estou diminuindo internamento, estou diminuindo AVCs, eu estou diminuindo incapacidades, aposentadorias. Eu tive o prazer de trabalhar com um colega de Brasília, a gente fez um cálculo dos auxílios doença que foram concedidos, né, pelo nosso governo, desde a época que a gente tinha possibilidade de aferir esses auxílios, né, antes dos tratamentos mais modernos chegarem e depois dos tratamentos. A gente viu uma redução de um número impressionante de auxílio-doença, não só em quantidade, mas também em milhões de reais que foram poupados. Uhum. Então é bom para a sociedade, né? Quando a gente trata direito e precocemente as doenças, a gente está economizando dinheiro público. Perfeito. Perfeito. E não só o dinheiro público, né? Mas assim, a gente sempre fala isso aqui também. Todo o sistema, né? O sistema também privado, no sentido dos nossos convênios de saúde, né? Porque no final das contas, a gente paga essa conta no fim, quando Sim. tem o reajuste e tudo mais, porque usamos demais, né? Já que não, de alguma maneira, não tratamos no início, né? Exato. Acho que de todo interesse de qualquer CEO de operadora de saúde tratar logo e bem seus pacientes de psoríase, porque são pacientes que depois vão custar muito caro, se você não tratar, né? Então, hoje, às vezes a gente fala assim, mas são medicamentos, às vezes, que têm um custo agregado alto. Mas para essas operadoras, na verdade, o custo se transforma em investimento. Né? Você está tratando para não ter mais prejuízo depois. Então, hoje, o grande problema para as operadoras de saúde é o medicamento de alto custo? Não, hoje é desperdício. A gente tem uma fração significativa, e esses percentuais são bem conhecidos, de que uma grande parcela do problema das operadoras de saúde é o desperdício. Desperdício com o quê? Exames desnecessários, exames repetidos, ou exames que são feitos sem uma menor indicação, né? O Drauzio Varela comentou recentemente que ele recebeu uma paciente que ela estava com a dosagem de antimônio. Ele falou assim, eu lembro do antimônio da tabela periódica, mas eu não sei para que serve do ponto de vista de saúde. Aí você vai perguntar então para o médico que te solicitou. Então a gente vê, às vezes, pacientes chegando com 40, 80 páginas de exames, sem indicação. Caramba. Isso é uma aberração, é uma coisa brasileira. Né? Não se faz saúde fazendo exames, se faz saúde fora dos laboratórios, fazendo atividade física, fazendo alimentação, tendo um check-up básico. Não é fazendo exame que eu vou evitar de ter um problema de saúde, né? Ainda mais exames desnecessários. Mas eu acho que é um problema crônico, né, que a gente enfrenta, assim, muitas vezes, e o leigo, né, ele acaba achando que o médico que pede muito exame, ele está sendo mais cuidadoso, ele está sendo mais criterioso, está investigando mais do que o que pede pouco. Sim. Então, por exemplo, essa para mim é uma quebra de paradigma que veio a partir da primeira conversa que eu tive com o Dr. Paraná, que ele disse isso, porque eu já fui um médico uma vez que eu saí com um calhamaço desse de pedido de exame. E tem uma outra questão, que eu acho que assim, dependendo como esteja o espírito do paciente,
ele não segue essa jornada toda. Ele acaba parando na metade ou até antes da quantidade de exame que foi passado para ele, porque é cansativo, porque é caro. Às vezes o próprio convênio não cobre todos os exames. Sim. Então você desmotiva o paciente a seguir a jornada natural, né? Sim. E aí depois o interessante é que você recebe lá aquelas 40, 80 páginas de exames pedidos pelo outro colega. Aí você vai olhar, obviamente, né? Você tem que ser atencioso e vai olhar todos os exames. Aí tá lá, é super frequente isso acontecer. Eu vejo que a pessoa não está vacinada para hepatite A ou para hepatite B. Aí eu falei, sua vacinação você já fez? Não, mas o médico não orientou. Mas o médico que pediu esse exame, ele não te orientou porque está aqui constando que você não está vacinada para hepatite A e hepatite B. Isso é toda semana. Então, a própria pessoa pediu o exame e não toma nenhuma conduta para coisas que poderiam até ser tomadas diante daqueles exames absurdos que são solicitados, né? Então, tem os metais pesados, toda a tabela periódica, mas tem um ou outro que a gente tem utilidade. O que tem utilidade não foi feito nenhuma conduta, não foi tomada nenhuma medida, né? Então acaba que boa parte daqueles exames são realmente um desperdício de papel e de tempo, né? E de recurso, né? De dinheiro, como você falou, né? É, complicado. Eu queria a gente colocar assim mais ou menos numa ordem essa questão da psoríase para quem chega nesse vídeo e quer mais informações de repente, eu tô, não tô, minha mãe tá, minha avó tá, alguma coisa nesse sentido. Sim. Quais são os primeiros sinais? Na forma mais frequente, que é a psoríase em placas, que a gente também chama de psoríase vulgar, né? Interessante o nome, né? Vulgar, né? Coisas da medicina. Então, essa forma, ela é bem clássica. Geralmente, você tem placas vermelhas, aí em cima dessa vermelhidão você vê uma descamação, né? Então, cotovelos, joelhos, a região lombar, as orelhas, atrás das orelhas, o couro cabeludo, às vezes se disfarçando ali de uma caspa, né? Então, muitas vezes o diagnóstico fica como uma caspa, como uma dermatite seborreica durante anos até se pensar na psoríase. Essa forma, que é a mais frequente, ela é bem fácil de diagnosticar. Normalmente, os pacientes, quando tem queixa mais de coceira. Então, a placa pode coçar ou não coçar, mas não é obrigatório, né, a coceira. E aí, quando a gente sai dessa forma da psoríase em placas, aí a gente vai ter as outras menos frequentes, né? Aí você vai ter um diagnóstico de confusão completa. Então, assim, como eu falei, psoríase genital confunde com micose, confunde com assadura. Geralmente, os pacientes vão para o ginecologista ou para o urologista. E é interessante isso, inclusive, né? Porque você pensa assim, quem é o responsável por examinar a pele da região genital, a vulva e o pênis? É o uro ou é o gineco, na sua opinião? O urogineco ou o dermato? Ah, sim. Eu acho que se eu tivesse alguma coisa nesse sentido, eu procuraria um urologista. Urologista, todo mundo faz isso, né? Então, a pele, né? Então, se for da uretra para dentro, o urologista com certeza vai ser o responsável. Mas o paciente pode ir no dermatologista, mas isso frequentemente não acontece. Primeiro vai no urologista e depois vai no dermatologista. Mas esse diagnóstico diferencial de doenças cutâneas da região genital é desafiador para o urologista, que não tem a obrigação de saber todas as doenças de pele que existem, né? Então, isso acontece, né, também, né? Então, a psoríase genital é um desafio. A psoríase das unhas não é uma excepcionalidade. A pessoa está tratada durante anos com N tratamentos caros, inclusive para micose. Né, psoríase ungueal, né? Aí a gente tem uma psoríase que tem uma forma muito letal, inclusive, que é a psoríase pustulosa generalizada. Ao invés de ter essas placas descamando, tem pústulas. E aí você geralmente vê um paciente mais comprometido mesmo, né, no estado de saúde. Psoríase em gotas, que é uma psoríase pequenas plaquinhas espalhadas pelo corpo todo. Essa é muito comum em jovens, mas não é exclusiva dos jovens. Também se confunde muito com sífilis, parece muito sífilis secundária. Então tem um leque de psoríases, mas a grande parte dos casos é a psoríase em placas. E aí a gente pensa assim, em quem? Quem que eu vou pensar em psoríase? Pode ser do bebê, que tem psoríase nas fraldas, na região de fraldas, até o idoso. Eu posso ter psoríase com 90 anos. O primeiro episódio? A primeira manifestação. Ou seja, eu tinha ali uma manifestação de predisposição genética que estava silenciada durante décadas e que só aos 90 anos pode aparecer. Então, não tem uma idade para surgir psoríase. Tem picos de idade, mas não tem uma idade exclusiva, né, de surgimento.
tem ambos os sexos, né, homens e mulheres. Então, é uma doença que vai pegar a população aí. A gente tem um estudo brasileiro que estima aí 1,3%. Você imagina um estádio da Fonte Nova cheio. Tem um monte de gente com psoríase lá que nem sabe que tem, né? É isso, mas para a pessoa ir atrás para descobrir, né? Existe tipo assim um estágio que a doença chega para que a partir desse ponto, mais ou menos, é o que leva as pessoas a irem atrás. Ou, né, de algum modo tem manifestações que são tão brandas que, como você disse, a pessoa acha que aquilo ali é um fungo na unha ou uma assadura por causa de uma dobra, de estar numa dobra do corpo, alguma coisa assim. Como é? Porque você imaginar num estádio da Fonte Nova que tem um monte de gente com psoríase e essas pessoas não sabem que tem, Sim. então nos dá uma impressão que é uma doença que dá para conviver até o fim da vida sem você desconfiar que tem. Sim, porque na dermatologia existe uma tendência maior à automedicação do que nas outras especialidades. Às vezes você tem um problema ocular e você tem até a audácia de você decidir qual colírio você vai usar, mas é muito menos frequente do que num problema dermatológico. Então você vai na farmácia, compra a primeira pomada que acha, começa a fazer automedicação. Algumas vezes as pomadas têm 3, 4 ingredientes e que acabam até melhorando. Só que aí quando você vai descobrir que os efeitos colaterais existem, já é tarde. Então a gente vê às vezes pacientes que têm catarata aos 35 anos por uso de corticoide em creme. Ou adolescentes que chegam com estrias em toda a extensão da coxa. Não é uma estria por crescimento, é estria na coxa inteira, porque passam pomada de corticoide, porque enquanto passam, estão sentindo que estão melhor. Então, às vezes, nem é uma manifestação leve, é que as pessoas têm mais ímpeto de tratar as suas doenças de pele por acharem que os produtos tópicos são inócuos, que não vão fazer mal algum. Engraçado, você sabe que eu, como leigo, eu tenho essa sensação. Entenda, Sim, não que eu faça, sim. eu não faço. Uhum. Mas me causa uma impressão de ser algo mais prejudicial tomar algo oral Sim. que vai parar no meu estômago, dentro de mim, Uhum. do que arriscar uma pomada, alguma coisa, ainda que eu não faça. Sim. Eu corro para um consultório mesmo e vou procurar descobrir o que é. Mas essa impressão é real. Se você olhar, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, você só consegue comprar medicações tópicas que sejam realmente completamente seguras. Uma camomila, uma hidrocortisona no máximo, que não vai ter tantos problemas. Tirando isso, você não compra nada de tópico, de antibiótico, de corticoide, nada. Você não vai ter acesso a essas medicações. Então, essa automedicação é muito do Brasil. E aí você pensa, por que então... dos 250 milhões de brasileiros, se eu não me engano, 90 milhões nunca foram num dermatologista. É uma estatística recente agora do mês de julho. Né? Os problemas de pele, eles são disparados. Se você leva seu filho no pediatra 2 vezes no ano, você tem a grande chance de uma das vezes ter sido por um problema de pele. Eles são super frequentes, né? Mas por que então que a gente tem uma parcela considerável da população que não vai no dermatologista? A gente subestima, né, as doenças dermatológicas. E a gente tem agora muitas chamadas à Organização das Nações Unidas, no braço do OMS, falando da necessidade de se dar mais atenção às doenças de pele, do impacto que elas causam, do impacto social, laboral, produtivo, porque tudo é subestimado. As piadas entre os colegas médicos são de que tem um problema de pele, passa um corticoide que vai resolver. A gente sempre escuta essas piadas, né? E isso é uma coisa de 40 anos atrás, né? A medicina, a dermatologia evoluiu tanto dentro da medicina que as coisas que a gente aprendeu na própria faculdade hoje muitas vezes já estão antiquadas. Sim. Está tudo muito diferente, mas a piada é a mesma há 40 anos. Né? E é legal saber que essas mudanças são tão recentes também, porque isso de algum modo quebra um certo tabu que eu durante muito tempo também carreguei. Tipo assim... se eu for no médico, tiver um médico mais velho e um mais novo, eu quero ir no mais velho, né? E isso eu sei que é da população em geral, do tipo assim, não, o mais velho, ele tem mais experiência, ele tem mais sabedoria, ele, sei lá. E quando você fala de uma doença, que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso antes, que tem chegado novos tratamentos assim tão recentes, é bom que o médico esteja atualizado, que ele seja mais jovem, com a cabeça mais fresca, para poder pegar essas novidades, né?
A gente tem essa questão, né, de uma dificuldade mesmo de se manter atualizado, porque é uma efervescência, né? Que bom, Você né? tem uma quantidade absurda de novos medicamentos. Quando eu volto do congresso, às vezes eu volto cansado, assim, exausto meu Deus, como que eu vou memorizar tanta informação nova? É muita, muita informação, é muito volume de produtos novos que estão entrando no mercado. Por isso que eu acho que, inclusive, Pedro, eu precisei até escolher as minhas amantes, além da psoríase, a dermatite, a hidradeniite, porque não dá conta de você querer saber tudo, mesmo de um nicho dentro da dermatologia. É muito lançamento, é muito produto. Então, a gente tem colegas lá que eu trabalho que focam muito em vitiligo, outros em alopecia areata, porque são outras doenças que têm mais outros 20 novos tratamentos, com suas complexidades, né? Mecanismos moleculares inovadores que a gente nunca imaginava na época da faculdade que isso poderia ser factível nos dias de hoje, em 2025. E como você vê isso? Vê como, assim, deve ser fascinante, né? Para você que trata. É maravilhoso. Eu acho que você vê a qualidade de vida que você consegue entregar para o paciente, aqueles relatos, né? Atendendo hoje de manhã do paciente, dizer muito obrigado por devolver minha qualidade de vida. Eu parei de pensar em besteiras, né? De cometer coisas erradas, porque eu recuperei minha vida. Isso é gratificante demais. Imagino. Então, o trabalho, a medicina vista como vocação, mas é um trabalho árduo, acho que é difícil, inclusive, mas ele tem uma coisa que em outras áreas muitas vezes não tem, que é essa gratidão que as pessoas têm por devolver a sua vida normal, por desfrutar. Eu falo assim, agora vai brincar, agora vai malhar, agora vai nadar, eu quero que você entre na piscina, na praia, sem ninguém te olhar e ninguém te fazer se limitar nas suas atividades. Isso é maravilhoso. E aí me dá uma energia de novo para começar cada dia. Que massa, que bacana. Agora, apesar de tantas e tantas novidades no campo do tratamento em si da psoríase, mas a origem ainda é algo desconhecido, não é isso? É uma bagunça no sistema imunológico causado por alguma coisa que até agora não está clara. É mais ou menos isso? É como se o nosso sistema imune, que deveria, em tese, estar ali preocupado para combater agentes externos, vírus, bactérias, fungos, ele fizesse esse combate contra si mesmo, né? Então, a gente sabe que tem um mecanismo ali de autoimunidade, mas a gente não sabe, além da parte genética, o que faz esse gatilho da autoimunidade aparecer, né? Então, existe uma predisposição genética, um erro ali da imunidade, mas ainda tem coisas da psoríase que a gente não conhece. E por isso que a gente ainda não tem hoje uma cura. Mas existem aí especulações de que talvez a gente consiga, descobrindo a origem final, né, a origem, realmente a raiz do problema. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente tenha, sim, uma cura para a psoríase. Caramba, e existe essa contagem regressiva mesmo? Tipo 10, 15 anos, é falado sobre esse número? Porque a quantidade de pessoas estudando hoje psoríase e hidradeniite versus 10, 15 anos atrás é tão grande, existe tamanha busca por isso que é uma possibilidade, né? Hoje, com os estudos genéticos que estão em andamento, a gente tem grandes chances de chegar num tratamento altamente eficaz e curativo. A gente está numa fase agora que a gente tem tratamentos que modificam o curso da doença. Então, por exemplo, eu faço o tratamento, especialmente se for feito precoce, eu suspendo o tratamento, às vezes, em algumas situações, e o paciente passa meses sem voltar à psoríase. Para uma doença crônica, não é esperado que isso aconteça. Até um tempo atrás, todo o tratamento que era suspenso promovia um retorno imediato das lesões. Hoje, com os novos tratamentos, a gente está vendo que a gente parece modificar o curso da doença. Eu suspendo e a pessoa não volta de imediato. Passa meses. Olha só. O remédio já saiu do sangue há muito tempo, mas ela continua sem placas. Ou seja, a gente está na fase da modificação da doença, que é uma fase que antecede a descoberta da cura. Nossa Senhora. Olha isso. Hein, Cabito? O Mad Media, nossa, como eu gosto disso aqui, porque trazer esse tipo de informação para quem sofre com o problema é um alento do tamanho do mundo. Você, mais do que eu, né, deve saber isso. Há alguma chance de ser algum micro-organismo que causa isso? Ou não? É alguma coisa genética, uma falha genética, na sua opinião? Existe em todo paciente de psoríase alterações genéticas, né? Não tem quem quer, tem quem pode.
né? Como assim? Não tem quem quer. Eu não posso ter psoríase porque eu estou estressado. Eu posso ter psoríase porque eu estou estressado e tenho uma predisposição genética. Então, tem quem pode, tem quem tem o gene. Entendi. Né? Então, isso é algo que a gente não tem dúvida. Agora, os gatilhos podem ser infecciosos, como você falou. Né? Por exemplo, uma infecção estreptocócica de garganta. Tem uma infecção de garganta e essa infecção pode ativar meu sistema imune de uma forma que abre, inclusive, as brechas para uma psoríase. O HIV também pode fazer abrir uma psoríase. A gente tem várias infecções, inclusive. O próprio COVID abre muitas doenças autoimunes. Né? Então, a gente vê o paciente com psoríase que estava bem, pega o COVID e depois artrite psoriásica. Ou a psoríase que estava muito bem controlada parou de ser controlada. Então, os gatilhos infecciosos existem. Só que olha que complexidade. Além do gatilho infeccioso, eu tenho o estresse psicológico, eu tenho medicações que podem fazer abrir um quadro de psoríase. A obesidade é uma coisa absurda a relação que é inerente aí entre psoríase e obesidade. O paciente obeso tem muito mais psoríase do que a população geral. Olha só. E por quê? É uma relação bem complexa e bidirecional. A obesidade hoje ela é vista como uma doença inflamatória. Né? É uma doença inflamatória crônica. Então, eu tenho uma inflamação, já tenho uma predisposição genética, olha aqui, né, aquela sopa está bem preparada ali para que tenha um risco maior de psoríase. E aí, ao mesmo tempo, olha o que o paciente de psoríase passa. Né? Ele geralmente acaba parando de fazer atividade física, muitas vezes não quer nem ir para uma academia porque não quer que ninguém veja as suas lesões. Então, ele já começa a ganhar peso, desconta às vezes a ansiedade na alimentação, uma doença que impacta em tantas outras esferas da vida, ele acaba tendo como um mecanismo de enfrentamento a alimentação compulsiva. E aí a gente vê também que a própria psoríase acaba aumentando o risco de obesidade, ou seja, a relação é bidirecional. E aí você tem uma dificuldade, né? Os tratamentos para a psoríase são ótimos, mas no paciente obeso ele funciona menos. Então, uma questão que volta, inclusive, para uma medicina mais holística. Então, eu não preciso simplesmente passar um remédio para o meu paciente. Eu vou ter que convencer esse paciente a parar de fumar, a fazer atividade física, a perder peso. E aí, o dermatologista tem que colocar o estetoscópio, tem que medir pressão, tem que ser o clínico nessa hora. Né, para abraçar todas essas vertentes aí que o paciente precisa ter para ter uma saúde boa. Né? O sedentarismo é minha maior luta. Nossa. É a minha luta interna. Essa é a minha luta interna, é vencer o sedentarismo. Nossa Senhora. Mas eu queria saber de você, quer dizer, antes disso eu queria, né, deixar esse recado bem demarcado que você fala sobre a obesidade ser uma doença inflamatória. A gente tem inclusive uma outra briga ideológica, né? Tipo assim, não é meu corpo, minhas regras, etc. Tal, que eu acho que é válida determinadas coisas a gente colocar dessa forma, mas uma certa glamorização da questão do corpo livre e que cada vez mais eu vejo, você não é o primeiro nem o último a falar sobre isso, de realmente combater a obesidade, fazer com que nós, pacientes, o público em geral, compreenda que a gente não pode manter nossos corpos obesos, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, só para que a gente tenha, sabe, realmente assim, as pessoas... Eu falar é uma coisa, você como médico que cuida de doença autoimune falar é uma outra coisa, sim, mas para as pessoas terem realmente essa consciência. Quando a gente fala de gordofobia, a gente está se referindo, eu acho que de uma forma muito ao padrão de beleza. Né? Mas quando a gente tem uma pessoa que tem um índice de massa corporal acima do padrão estatístico esperado, a gente sabe que ali existe uma doença inflamatória, no mínimo de baixo grau. Então, o mito da obesidade saudável. Eu sou um gordinho saudável porque meus exames estão bons. Isso é uma falácia. Né? A obesidade sempre vai ser acompanhada de um fenômeno inflamatório. Então, essa inflamação vai acabar comprometendo N órgãos e que a gente não pode se eximir de falar. Né? Então, uma coisa é o padrão cultural de beleza. A outra é a gente dizer que a obesidade não é uma patologia. Ela é uma patologia e precisa ser tratada como tal. Né? Então, acho que existem situações que podem ficar no limite entre o padrão de beleza
e outras que podem ser o padrão médico. Mas a gente está falando aqui da questão médica, né? Então, uma coisa é a capa da revista, a outra é a gente estar em casa pensando na nossa saúde, né? Boa, tá vendo aí? Ouçam Dr. Gleison, por favor. A mim, como leigo, me parece um tanto quanto óbvio, porque assim, a gente vê pessoas tendo problemas cardíacos, vasculares, pressão alta, uma série de coisas sempre associada à questão da obesidade, né? Mas é importante a gente entender que isso também as próprias doenças autoimunes, se de alguma maneira podem ter na obesidade um gatilho ou algo que piore elas, né? Não é isso? A obesidade pode piorar tudo, né? Assim, entre os 5 maiores problemas de saúde esperados para esse século estão o sedentarismo, acho que em primeiro lugar, e a obesidade está entre os primeiros 5 problemas, porque ela acaba agravando vários outros. Aumenta o risco de demência, aumenta o risco de doenças de diversos outros órgãos do corpo, né? E o sedentarismo está entre os primeiros também, porque o sedentarismo hoje ele é visto também como um fenômeno inflamatório. E é muito interessante, né? A gente tem 2 conceitos, na verdade, de sedentarismo. Se estima que 40% da população tem um comportamento sedentário. Comportamento sedentário, Pedro, é a profissão que está atrás do computador o dia todo. Sim. E essas pessoas que passam 6, 7 horas por trás de um computador têm um comportamento sedentário e ele inflama o corpo. Eu tenho até mecanismos de reversão para essa inflamação. Eu posso, por exemplo, fazer uma atividade física em outro momento do dia e aí isso diminuir esse processo inflamatório. Mas se além do comportamento sedentário eu também sou sedentário, ou seja, eu não pratico nenhuma atividade física, né, com os limites mínimos recomendados pela OMS, eu vou ter uma inflamação muito mais amplificada. Então, o que a gente tem hoje visto é que além de fazer atividade física, especialmente para quem tem um comportamento sedentário, é que tem um mínimo dessa atividade física. Hoje são 300 minutos por semana de atividade física. Quanto? 300 minutos por semana. Olha só. Se dividir por 5 dias, dá 1 hora por dia. 1 hora por dia. Pronto, 1 hora por dia. Todo mundo dá para fazer 1 hora de exercício por dia, né? Acho que se a gente fizer menos Reels no Instagram, a gente estiver menos focado no Instagram, a gente tem umas 2 horas por dia. Ó, acabei de receber, isso aí eu achei que foi uma indireta, viu? Mas você tá certo, você tá certíssimo, é verdade. Cara, pô, é um negócio assim. E você é crossfiteiro, não é isso? Eu adoro atividade física. Eu gosto mas o seu é crossfit. Eu gosto do crossfit, mas adoro correr, eu adoro bicicleta, adoro coisas ao ar livre, aproveitar a natureza. Canoa havaiana, que é uma preciosidade que a gente tem aqui, Canoa né? havaiana você faz? Sim, aqui na Bahia, Todos os Santos, a gente tem isso. Assim, um privilégio sem tamanho, né? A gente ter canoa havaiana aqui, né? Então, tudo isso aí eu amo. Acho que se eu tivesse mais tempo, eu faria mais coisas. Poxa vida. Eu fiz canoa havaiana uma vez e foi bem legal, achei bem bacana, né? Porque isso é divertido. É porque eu não gosto de musculação. Musculação, pô, eu acho chato pra caramba. Não consigo. Tem gente que tem prazer, né? Sim. Naquela evolução, agora não sei quantas séries, não sei o que, eu acho muito monótono. Mas eu gosto de jogar tênis. Aí você chega a uma determinada idade, que aí você começa a ir sentindo ombro, cotovelo, punho, Sim. joelho. Aí você sabe, mas eu preciso, enfim, voltar a fazer uma fisioterapia para poder fortalecer tudo e ver se eu... Conseguir fazer seu esporte, né? Preciso fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Homens e mulheres têm diferença no aparecimento da doença? Algumas doenças autoimunes, a gente tem essa forte predileção por mulheres. Então, artrite reumatoide, lúpus. Mas interessante que na psoríase não. Na psoríase a gente tem igualdade aí entre os sexos. Agora, os homens tendem a ter psoríases mais graves. E as mulheres tendem a ter psoríases mais resistentes ao tratamento. A gente não tem explicações boas ainda para esses 2 fenômenos. Porque os homens têm mais graves? Será que é porque eles demoram mais a buscar a consulta médica? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres procuram precocemente, iniciam mais precocemente, mas elas têm muitas vezes mais resistência ao tratamento. Então, dessa forma, a psoríase ela é bem igualitária aí entre os sexos. Ela divide bem, né, o seu acometimento. Democrática pra caramba.
E os tratamentos, né? Antigamente, vocês contavam muito com corticoide, meio que tão somente como uma via de tratamento, mas hoje, como você disse, tem uma gama enorme e de medicamentos que são relativamente bem recentes, não é isso? Sim. Como é que se dá isso? E eu queria saber também, por exemplo, uma pessoa que se trata de psoríase, que é uma doença que você vai morrer com ela, ou seja, você vai caminhar com ela até o fim de sua vida, você provavelmente não morre dela, mas você vai morrer com ela, não é isso? Mais ou menos? Isso. E, e os efeitos colaterais são muito... A pessoa consegue conviver bem? Como é isso? Quando a gente começou os primeiros tratamentos orais para a psoríase, eles eram como metralhadoras. Então, você atirava no sistema imune como um todo, você aniquilava ali células que às vezes nem tinham necessidade de ser depletadas, né? E aí isso causava muito efeito colateral. Então, a gente sai da... Tipo? A ciclosporina, o metotrexato são imunossupressores que são, né, medicações com um espectro mais amplo, né, no sistema imune. Qual seria o prejuízo que bagunça? Então, aí, por exemplo, isso é muito mais para a ciclosporina, inclusive, né? Você tem uma imunossupressão mais forte, você deprime a imunidade, você está mais sujeito a infecções, mais sujeito a pegar uma infecção viral, bacteriana, entre outras. E também eram medicações que acabavam tendo outros eventos adversos, né? Então, problemas, às vezes, na parte renal, colesterol. Então, tinham alguns efeitos colaterais. A gente sempre, até hoje a gente usa, mas a gente sempre sabia que eram medicamentos para, muitas vezes, usar por um período limitado, porque tinham pacientes que não toleravam usar por um período longo. E aí é o que você falou. Como que eu vou, então, tratar uma doença de longa cronicidade com um tratamento que, muitas vezes, tem um prazo de validade? E aí começaram a chegar essas moléculas que são proteicas, que são os chamados imunobiológicos. Isso aí começou mais ou menos lá para 2004, na psoríase. Então, a gente está aí desde 2025, uns 20 anos, né, usando. As primeiras moléculas biológicas revolucionaram o tratamento para quem tinha quase nada. Mas a gente foi refinando essas moléculas biológicas. E aí, com o passar dessas 2 décadas, a gente tem visto o quê? Mais eficácia e menos efeitos colaterais, que é tudo que a gente quer. Então, eram tratamentos, às vezes, com injeções, tipo um Ozempic, né? Semanais. Hoje, a gente já tem medicações que podem ser mensais, a cada 2 meses, a cada 3 meses, que entregam muito mais eficácia do que aquelas de 20 anos atrás e com menos efeitos colaterais. Então, você veja como a gente está desenvolvendo, né, esse arsenal aí de uma forma muito mais acurada. Daí a analogia de sair de uma metralhadora para uma arma laser. Então, ao invés de eu fazer um arraso, eu vou lá e destruo só o que eu quero. Vou fazer uma coisa muito mais precisa. Entendi. E dessa maneira você consegue preservar a imunidade para outros tipos de defesa. Então, assim, como você disse, né? A pessoa ter aí ela ser exposta a um vírus da gripe muito forte, etc, etc. Ela, sendo tratada para psoríase, ela vai desenvolver com mais facilidade uma gripe que uma pessoa que não está sendo tratada? A gente vê uma frequência, não a gravidade, mas uma frequência nos estudos, comparado à população placebo, que recebeu o tratamento placebo, né, maior, mas não mais grave. Então, um adulto normal não conta quantos episódios de resfriado tem por ano. Mas em vários estudos a gente vê às vezes 2, 3 episódios no ano para aquele paciente que estava no grupo placebo. Não estava tomando remédio nenhum. Aí você vai para o braço da psoríase que estava usando o imunobiológico. Aí você tem um incremento para 3,5, 4 episódios de um resfriado por ano. Ou seja, existe um aumento do efeito colateral, sim, mas um efeito colateral que não interfere em nada, em grande parte das vezes não vai impactar em nada, né, na vida do paciente, e estatisticamente ele é superior, mas clinicamente ele é pouco significante. As primeiras medicações da psoríase, elas tinham um problema, aumentavam muito a chance de uma reativação de tuberculose. Muitos de nós temos no nosso pulmão lá uma bacteriazinha de tuberculose que a gente inalou e ficou lá represada pelo nosso sistema imune. E essas primeiras drogas, elas faziam o quê? Elas dissolviam esse represamento e essa bactéria, então, passava a fazer o que era uma tuberculose silenciosa, uma tuberculose doença.
Hoje, com as novas moléculas biológicas, a gente também tem visto que a segurança nesses pacientes é incrível. Então, participei de um estudo multicêntrico em Portugal, Brasil, outros países, em que a gente viu as pessoas que fizeram o tratamento com essas novas moléculas, uma chance de reativação de tuberculose praticamente nula. Então, isso que era a nossa maior preocupação, hoje já tem sido uma coisa que vai ficar provavelmente para os anais da medicina do passado. Que massa. E com relação a outras coisas mais graves, por exemplo, né? A gente sabe que nosso corpo está ali combatendo o tempo inteiro células cancerígenas diárias, né? Sim. E que se algo também sai do trilho na imunidade, essas células podem também tomar conta. Sim. Há um aumento em doenças graves como câncer e tal, pelo fato de você estar tratando a psoríase? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Eu acho que essa pergunta ela poderia ser feita por um estudante de medicina de último ano, tá, Pedro? Ó, elogio, cara. Você tá vendo elogio aí, ó. Doutora Ana Tereza teve aqui e disse assim, olha, você é quase médico. É minha médica. Sim. Você é quase médico. Eu disse, não me elogia assim. Mas é uma pergunta muito boa mesmo, porque o sistema imune é responsável pela imunovigilância, né? Ele tá ali matando todo dia alguma célula tumoralzinha que a gente produz todos os dias um câncerzinho dentro de nós, né? Talvez seja os sapos que a gente engole, né? E aí a gente produz essas células. Mas então, se o sistema imune tá ali alterado pelo tratamento imunobiológico, vamos pensar no racional hipotético, então deve interferir no câncer sim. O que a gente tem visto? Não incrementa o risco de cânceres, né? Então, parece não comprometer o braço da imunidade responsável pelos cânceres. A única exceção seria os cânceres de pele, não melanoma, que são os cânceres mais simples que nós temos. Aí a gente volta para um viés possível. Todo paciente de psoríase deve sair do consultório com orientação de tomar sol. Banhos de sol fazem parte do tratamento, né? A ultravioleta é parte do tratamento, né? Tem efeito anti-inflamatório. E aí a gente tem um viés que pode ser um fator de confusão, né? Um excesso. O excesso do sol que essa pessoa já tomou pode também aumentar o risco de câncer de pele. Então não dá para dizer que é do imunobiológico, porque os outros cânceres não aumentam. Mas o de pele, sim, a gente vê um aumento. E esses medicamentos, eles são muito, muito caros. A gente tem uma diminuição hoje dos custos anuais, né, desses medicamentos, mas ainda são chamados medicamentos de alto custo. Então, ou eles são subsidiados pelo SUS ou pelos planos de saúde. Comprar um medicamento imunobiológico é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir manter um tratamento como esse, inclusive por ser de longo prazo. Mas a tendência hoje dos lançamentos, né, é vir com mais tecnologia e competição, que é ótimo. Então, vem competidores novos, novas empresas, novos produtos, e aí os produtos vão vindo com preços cada vez mais acessíveis. Poxa, tomara que porque eu fico muito assim triste quando a gente vê uma doença que ela tem um aspecto de assim... a melhora acontece mais em quem tem condição de se tratar, né? Por causa realmente do alto custo da medicação, do tratamento. E a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele não consegue suportar absolutamente todos os tratamentos de ponta, ou seja, coisas novas que estão surgindo, porque o Estado não suporta isso, Sim. né? E aí se torna muito triste isso, né? Assim, a gente entender que é uma doença tão democrática que pode dar em homens, mulheres, ricos, pobres, qualquer pessoa, e algumas terem a condição de se tratar e outras não, né? Isso. O que deixa a gente mais, pelo menos, confortável é que, desde que foi incluída pelo SUS, né, hoje essas medicações, nós temos medicações incluídas biológicas tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar, hoje elas têm cobertura obrigatória. Então, 100% dos pacientes com psoríase no Brasil têm acesso, porque eles vão ter acesso ou via SUS ou via a operadora de saúde. Então, não tem tido falta, né? Na verdade, as estatísticas que a gente imaginava, né, de uma rampa de entrada de novos pacientes, elas foram muito superestimadas. A gente imaginava que muito mais gente ia se tratar. E a gente vê um número de pessoas entrando cada ano muito abaixo do esperado. Ou seja, o problema é que nós temos o tratamento, mas os pacientes não têm acesso no SUS ao dermatologista. Ou seja, médico. para a pessoa fazer o diagnóstico e receitar o tratamento. Exato.
O problema é a falta do dermatologista, a concentração dos dermatologistas que a gente tem, por exemplo, em grandes capitais. A grande parte dos dermatologistas na Bahia está em Salvador. E se esses imunobiológicos são tão revolucionários, por que que tem ainda gente que tem psoríase que não é tratado por ele? Quando é que ele não é indicado? Então, a gente usa os imunobiológicos de uma forma hierarquizada. A gente começa com as medicações mais simples e vai avaliando as formas, obviamente, mais graves, com mais impacto, e vai vendo a necessidade de chegar no imunobiológico. Então, não é para todo mundo, né? É para quem precisa. Então, em grande parte dos casos, a gente acaba tratando com medicações tópicas, depois a gente tem um medicamento oral de baixo custo, a gente observa se respondeu ou não, e aí talvez esse paciente seja chamado elegível, né, para um imunobiológico. E é bom que seja assim hierarquizado, porque eu posso ter do norte ao sul as mesmas recomendações, a gente tem um consenso brasileiro de psoríase da nossa sociedade, para que seja uniforme, né, que eu não vá prescrever para um paciente mais célere do que outro. E também para que a gente use os recursos privados e públicos de uma forma justa, né, e que seja sustentável. Então, para que tenha acesso, mas que não precise que todo paciente trate com eles, porque não vai ser necessário que todos tratem com esses medicamentos. E uma coisa também interessante que eu percebi é que vocês, dermatologistas que tratam exatamente esse tipo de doença, trabalham muito em conjunto com os reumatologistas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, ela de repente está com alguma descamação, alguma coisa que de repente, ou alguém falou para ela, olha, isso aí pode ser psoríase e tal, quem ela deve procurar primeiro? Um reumatologista ou um dermatologista especialista? Quando as manifestações são na pele, a gente vai para o dermato, né? Agora, quando você tem uma manifestação articular, ou seja, você acorda com a junta doendo, de manhã aquela dor, aquela rigidez que se repete todos os dias, principalmente ao acordar. Então, ali tem um fenômeno inflamatório na articulação que vai precisar de um reumatologista para investigar se existe uma artrite. Então, vai depender de qual manifestação começa primeiro. Na maior parte dos casos, começa com a psoríase. E aí, numa minoria, começa com a artrite psoriásica. E numa outra minoria, as duas começam simultaneamente. Então, nesses casos, a gente vai ter a necessidade de acompanhamento simultâneo com as duas especialidades. E aí vocês têm que se conversar, né, não? Tipo, para não ter nenhuma divergência no tratamento. Exato, precisa de um refinamento muito grande, né? Por isso que a gente trabalha geralmente em conjunto, né? Os dermatos e os reumatos estão ali em parceria para poder escolher o melhor tratamento que atinja não só o componente da pele, mas também a articulação. Então a gente tem mudado aí, né, o cenário das artrites. Há 20 anos atrás era super comum você ver uma artrite mutilante, que a gente pegava na articulação da pessoa, ela estava parecendo que estava desmontada, né? Mutilava realmente, né, às vezes a articulação. Hoje a gente não vê mais isso. É uma coisa que as próprias artrites mais graves hoje estão ficando cada vez mais raras, porque quando a gente trata bem a psoríase, cada vez menos pessoas ficam com artrite. Então, o reumatologista daqui a um tempo vai começar a achar a artrite como uma doença rara. Porque se os dermatologistas tratarem precocemente, como é o recomendado, daqui a pouco a artrite psoriásica vai ser um lembrete dos livros reumatológicos. Deus te ouça, Boca Santa, tomara que seja logo. Agora, a pessoa também pode ter, obviamente, uma artrite que não tem nada a ver com a sua área específica. Né? Sim. Pode ter uma artrite que é outra. Aí, nesse caso, é somente ali com o reumatologista, não é isso? Com o reumatologista. E esses casos, eles continuam acontecendo da sua forma grave. Nas psoríases leves também pode acontecer artrite. Não sei se foi isso que você perguntou. Não, tipo assim, as artrites que não têm nenhuma relação com a psoríase. Sim. Artrite De outras sozinha. causas, sim. Essas artrites, elas continuam tendo quadros graves constantes ou também estão reduzindo? Não, melhorou muito também. Na própria reumatologia, os avanços de artrite reumatoide, lúpus, são enormes. Então, hoje a gente tem um campo de pesquisa vasto para as doenças reumatológicas. Na verdade, esses avanços dentro da medicina, eles começaram na reumatologia.
Foi a primeira especialidade, depois veio a gastro e aí depois veio a dermatologia, que começaram aí a utilizar os imunobiológicos. Então a reumatologia foi capitaneada aí, né? Capitaneou essa revolução. E muitas doenças que, assim, quando eu era adolescente, eu via falar que alguém tinha lúpus, era de dar pena, porque a gente só tinha corticoide, imunossupressores que, né, tornavam a pessoa, às vezes, até infértil. Fortíssimos, né? Então, hoje o cenário mudou totalmente, radicalmente, né? A reumato também está muito avançada. As pesquisas não param. Que massa. Então é possível, vamos só ver se isso é uma colocação verdadeira. É possível conviver perfeitamente e tendo uma qualidade de vida igual a quem não tem a artrite psoriática ou a própria psoríase. É possível e é a nossa meta, né? Então, a gente hoje tem como metas devolver uma qualidade de vida integral. Se a gente não está atingindo essa meta, a gente precisa otimizar o tratamento. E aí foi por isso que eu te falei das nossas linhas hierárquicas de tratamento, né? Uma forma de você passar de uma linha para outra é que você não está recuperando a qualidade de vida ideal do paciente. Então, a avaliação da qualidade de vida hoje é fundamental. Até nos estudos, para você aprovar um determinado tratamento, se faz hoje scores de qualidade de vida. E aí você mostra que aquela medicação melhora a qualidade de vida. De forma bem leiga, assim, eu me lembro de ter crescido ouvindo assim, pô, fulano tem uma doença autoimune, era bomba, né? Tipo assim, era uma doença autoimune, a pessoa, caramba, o corpo tá tentando destruir o cara. Tinha um pânico ao se falar, né? Como já foi com câncer, como já foi com HIV, enfim, né? Então, hoje, a gente pode, de alguma maneira, tranquilizar quem é um portador de uma doença autoimune. Tipo, é uma área que você tá vendo, a olhos vistos, acelerando a questão científica diante dessa questão, né? Sim, sim. Acho que, assim como a oncologia, né? Os cânceres, né? Um avanço absurdo que a gente tem vivenciado aí dentro da oncologia. A outra área que avançou muito foi o campo das doenças autoimunes. Então, são as duas áreas que eu diria que tiveram as maiores revoluções aí no tratamento de doenças que antes eram extremamente incapacitantes. Então, essas duas áreas, realmente, o estigma permanece, o medo, né, a preocupação, mas para o lado de cá, né, pensando de quem está do lado da prescrição, a gente melhorou muito o tratar dessas pessoas. Não só os remédios, mas entender que são doenças complexas, com vetores múltiplos. Eu preciso abordar a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, modificar muitas vezes o estilo de vida da pessoa. Eu lembro, essa frase me marcou muito. Eu lembro de um paciente há uns 10 anos atrás que eu pedi para ele para parar de fumar. E ele falou assim: doutor, eu tenho essa doença grave que aniquila a minha vida e meu único prazer da vida é fumar, e você vai me pedir para eu ter que suspender o único prazer que eu tenho da minha vida. Aí eu falei: mas vai valer a pena. E ele tem 10 anos que não fuma. Olha só. Decisão difícil essa sua, hein? Não é? Muito. Porque eu tava crente que a resposta que ia vir era outra. Era tipo assim, olha, realmente, nesse caso é melhor não me meter porque é difícil, né? Tá na pele do outro e entender. Mas que legal que você teve essa segurança de propor uma mudança de vida tão impactante para a pessoa que é viciada de cigarro, meu irmão. Aliás, qualquer vício, né? Falando em vício, a pessoa que tem psoríase, ela pode beber? Com moderação, né? Mas pode. O álcool é inflamatório, né? Certo. Então, em determinadas quantidades é tolerável, né? Só que isso é muito subjetivo, né? Claro. Às vezes eu pergunto pro paciente: como é que é o seu moderado? Ele fala: não, mas é só 2 engradagens de cerveja no final de semana. Que moderação. É bom a gente perguntar o que ele considera de moderado, né? Mas, por exemplo, entre os alemães é muito difícil você dizer que não é para beber a quantidade de cerveja que eles bebem, né? Mas eu acho que no contexto aqui eu acho até relativamente fácil, né? Alguns pacientes topam tranquilamente, inclusive, reduzir bastante a quantidade
em prol de uma melhora, negociando essa melhora. O cigarro também é extremamente inflamatório, né? E aí a gente pensa em todos os danos que o cigarro gera, né? E aí realmente muitas vezes a gente precisa conversar em algum momento da consulta sobre essa questão de redução ou de suspensão definitiva. E eu anoto a data que a pessoa parou, né? E eu comemoro todo ano com essas pessoas. Aí outro dia eu estava conversando com uma paciente, olha, você está aqui com 8 anos já sem fumar. E ela fala assim, naquele dia que você me pediu, eu anotei a data, te passei, e desse dia eu não toquei nunca mais. Caramba, que bacana. E diante disso eu posso ver que tem uma coisa bem curiosa, que é essa relação, né? Já que é uma doença de longo curso para a vida toda, você acaba acompanhando aquele paciente dali para frente. Sim. Né? Óbvio, claro que se ele quiser mudar de médico, ele vai mudar, mas via de regra, ele vai seguir com você. Então, assim, deve-se estabelecer uma relação muito próxima sua entre seus pacientes, né? Sim. Doenças crônicas, a gente tem que gostar de gente, muito. Diferente de uma doença aguda, que eu vejo uma vez na vida, na emergência, na doença crônica você lida com anseios muito grandes, expectativas, às vezes, irreais, né, de você curar coisas que não têm cura. E você vai ter um laço super forte com o paciente. Uhum. E a gente, às vezes, aprende, os médicos são frios, mas a gente aprende que para essas doenças crônicas, além da empatia, você tem que ir para a compaixão. Uhum. Você vai um pouquinho sofrer com ele nos momentos que piora. E aí eu fico triste também, poxa, teve uma recidiva agora, mas você comemora junto também. E hoje as comemorações estão mais frequentes do que os momentos tristes, né? Então, mas eu gosto dessa coisa da compaixão, assim, sofre junto, mas comemora junto também. Me emociono, fico com lágrimas nos olhos. Depois eu comento nas aulas, né, em palestras, o que me trouxe, né, a oportunidade de devolver qualidade de vida e me motiva. Aquilo ali me dá gás, energia. Aí, pessoal, mas como é que você tem tanta energia para fazer tanta coisa? Acho que é esse amor aí que tem por essa dinâmica que eu consegui ter, né, como profissão e vocação, né? Especial isso, né? Nada melhor na vida do que a gente acordar que nem um leão para fazer as coisas que tem que fazer, porque simplesmente nos dá prazer, né? Não é só para poder a gente conseguir se manter ou qualquer outra coisa, não, é porque eu gosto de fazer isso. Né? É mais ou menos a gente aqui, né, Cabito? A gente montou esse estúdio do zero com as próprias mãos e todo dia que a gente vinha e passava madrugadas aqui montando tudo, a gente chegava em casa feliz, sabe, assim? Sim. E não, pô, tô cansado, amanhã tenho que voltar pra lá e tal. Acho que isso é uma coisa especial. Você fazer o que gosta, né? Sim. Fazer o que gosta realmente, fazer o que gosta, cuidando de gente, vendo a qualidade de vida dessas pessoas mudar e você poder, a pessoa voltar a fazer uma coisa que gostava, que amava. Isso é doido, isso aí não tem preço não, realmente, né? E se você gosta de gente, como você disse, isso aí é especial. E falando em gostar de gente, eu queria te ouvir também, é uma questão que eu estou vendo que você, eu sigo você no Instagram, o que você tem encampado, que é justamente essa mudança de paradigmas na profissão, né? A gente estava falando aqui sobre a gente tem uma imagem muito bem estabelecida de quem é o profissional da dermatologia, né? Quem é o profissional médico, né? Quem são essas peças. Hoje você está fazendo um trabalho bastante interessante e conscientizando bastante sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho mais. A gente teve uns avanços nos últimos anos com as cotas, acho que foram muito interessantes. Na minha turma de 100 alunos, 80, não lembro, nós tínhamos pouquíssimas pessoas que não eram brancas. E isso é uma temeridade, né? Não tem uma representatividade numa população de 58% de pessoas que se declaram, né, pardas ou pretas. Então, é assustador. O assustador é você não se chocar e não encontrar essa representatividade, né? Então, acho que já melhorou bem com as cotas.
A gente venceu os preconceitos. Ah, mas as cotas vão selecionar pessoas que não são tão aptas. Os testes feitos nesses egressos das cotas mostram notas maiores, inclusive, do que os não cotistas, mostrando que todo o argumento era falacioso, né, de que nós íamos selecionar pessoas sem vocação, sem cognição suficiente para assumir uma vaga de médico. E hoje a gente tem uma pluralidade, cores na medicina, que antes era uma coisa muito de supremacia branca, eu diria, né? É muito interessante que a gente tem relatos aí do início do século passado, né, de pessoas que queriam ser advogadas nos Estados Unidos, que queriam fazer medicina e foram internadas nos Estados Unidos com uma doença psiquiátrica por cogitar fazer uma faculdade de medicina. E aí a gente está mudando isso, né? Mas ainda temos muitos desafios. Porque a entrada na faculdade de medicina, até o momento que entra, ela ainda tem esse acesso, mas depois a gente tem as especialidades. E, por exemplo, a gente tem dados, né, norte-americanos, mas também aqui no Brasil, com certeza a situação é muito grave, de menos de 5% das pessoas dentro da dermatologia, por exemplo, terem uma representatividade étnico-racial. Então, se eu penso numa imagem, vamos dizer, o arquétipo do dermatologista eu vou pensar, é uma mulher loira, bem bonita, com seu botox em dia. É isso que o público leigo pensa de um dermatologista. Então, a gente precisa mudar isso, né? Porque não é a maioria. A maioria da população, especialmente aqui na Bahia, não é esse arquétipo. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais na inclusão. E uma coisa que me motivou muito, que eu aprendi com um paciente, se ele estiver aqui nos ouvindo, o Magrini, obrigado pelos seus ensinamentos, né? É um locutor que eu amo. Ele é meu paciente e um dia ele estava lá tomando o medicamento dele e aí ele fez uma live para os seguidores dele e aí ele falou, gente, aqui eu tô na Disney, olha isso aqui, um monte de mulher linda, loiras e não sei mais o que, com esses olhos verdes. E aí eu fui me tocar. Meu Deus do céu, o polo de infusão de enfermagem realmente parecia uma Dinamarca. E aí a gente falou, não é possível, isso é vergonhoso. E isso foi chocante, porque a gente foi aprender com ele. Ele estava elogiando, mas a gente foi aprender com ele que a gente estava super errado. E aí a gente foi atrás de representatividade. Vamos colocar pessoas de todas as cores nessa clínica, em todos os cantos, da direção ao call center, da recepção ao atendimento médico. Porque a gente precisa ter essa representatividade, né? Isso traz tantos outros benefícios. E aí a gente foi atrás disso. Conseguimos o selo da diversidade étnico-racial e a gente está atrás agora de outros selos, né, de respeito à população trans, de acolher, que é tão difícil. Você tem um público que é marginalizado da saúde, é a população trans. Então, a gente está indo atrás disso, né? Então, se a nossa Constituição diz que a saúde é universal, é integral, como que eu tenho uma população que evita ir ao médico porque tem medo dos preconceitos, porque tem trauma de ter sofrido preconceito? Porque o médico diz, eu não sei usar o nome social. Mas essa coisa de homem trans, mulher trans, eu não sei o que é. Então, assim, se você foi capaz de decorar 200 ossos do corpo, você consegue descobrir o que é um homem e uma mulher trans. Então, na verdade, não é falta de cognição, né? É falta de interesse. E aí eu volto de novo. Empatia e compaixão você precisa ter para tratar todo ser humano. Não pode ser só o paciente que é cis, branco, igual a você. Então, eu acho que a nossa luta na medicina hoje precisa ser por essa diversidade, inclusão. A diversidade só não basta, precisa ter inclusão. E aí a gente coloca na festa, que é a diversidade, eu chamo para a minha festa, mas eu também chamo para dançar, que é a inclusão. E aí a gente consegue fazer uma coisa que revoluciona tudo. Eu tenho múltiplos pensamentos, eu tenho múltiplas formas de experiências de vida. Isso aumenta a geração de lucro de várias empresas. Ótimo para elas, podem muitas vezes investir em diversidade e inclusão só para ter lucros. Eu atraio as pessoas para buscar a saúde. Quando eu tenho representatividade, as pessoas vão atrás daquela representatividade. Então, só traz benefícios. E a gente precisa muito investir nisso, né? Na contramão do mundo, o Brasil ainda tem investido muito em diversidade e inclusão. Poxa, que bacana. Eu não tinha... A primeira vez que eu tive contato assim, com um conteúdo médico
muito específico nessa luta foi no seu Instagram, né? E eu acho, e aí me corrija se eu estiver errado, que essa falta de sensibilidade ela talvez seja até maior num lugar como o Salvador, e eu explico por quê. Porque eu percebo que aqui ainda existe uma coisa meio hereditária na medicina, né? Tipo assim, filhos de médicos, né? Existe um clubinho, de alguma maneira, onde o estudante de medicina ele vai se inserindo mais facilmente, né? Desde o início de sua vida ali, quando ele vem de uma família de médicos e tal. E como isso é hereditário, quanto mais a gente volta na linha do tempo da nossa civilização aqui, nossa sociedade baiana, mais ou menos diversa ela é, né? Sim. Quanto mais para trás a gente vai, não é isso? Exato. Você vê que a gente teve aqui um hospital psiquiátrico, Juliana Moreira, né? Juliana Moreira era filho, se não me engano, de uma empregada doméstica e que precocemente, genialmente, entrou na medicina e dentro da medicina revolucionou não só a área como a psiquiatria, a parte neurológica, ele estudou muito sífilis na época, mas até da própria dermatologia. Então, a diversidade ali poderia ser uma exclusão, né? Uhum. Então, como a gente via nos Estados Unidos, essa exclusão era muito explícita, né? Talvez Juliano Moreira, se ele tivesse na época nos Estados Unidos, ele não tivesse acesso à sua faculdade, né? Porque ele não poderia nem entrar num ambiente de brancos, né? Mas você vê que essa entrada permitiu que a gente tivesse um gênio que depois teve o nome de hospital e que hoje eu considero como um dos maiores gênios da medicina baiana, foi Juliano Moreira. Bacana, cara. Bacana. Dr. Gleison, adorei o papo. Viu aí, né? Passa que a gente nem sente, né? Olha lá, 1h11 de bate-papo, né? E eu conversaria muito mais com você pelo nível da conversa e por tantos conhecimentos. Eu sou, como eu disse, um curioso, um entusiasta. Eu gosto de ouvir. Mas eu sei que você também tem tempo, né? Você vai dar aula já. Daqui a pouco a gente começa, né? Não para, né? Não para. Foi muito bom. É aula de prazer. Hoje eu vou falar de urticária. Eu tenho o prazer de dividir a palestra com o Daniele, que é uma pessoa que eu também trabalho muito, né? Junto com doenças, né? Então a gente hoje vai em conjunto fazer uma atualização de urticária para os colegas. Que bacana. Onde vai ser? Vai ser no Passeio Itegara. É o quê? É para aluno de medicina ou é para médico ou é para a população em geral? Dermatologistas. É a atualização mesmo, né? Para quem está já na área, né? Entendi. Que bacana. Obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente, né? Muito bacana. E espero te encontrar. E, ó, Melina me ligando aqui. Parece até que sabe que tá terminando. Mas espero que a gente se veja outras vezes. Sim. Espero que você possa passar novamente aqui, dividir um pouquinho do seu tempo com a gente aqui no Med Media. E parabéns pela sua conduta, pelo seu amor não só ao ofício, mas também aos pacientes, né? Que a gente possa ter mais e mais médicos assim, humanos como você. Obrigado, Pedro. Foi um prazer estar aqui. Com certeza. Eu espero encontrar aqui ou fora do ambiente também, né, de trabalho, né? E elogio muito vocês aí por estarem cabeceando aí esse trabalho de trazer informação de qualidade, fazendo com que as fake news que estão imersas ali na medicina sejam dissipadas, né? Não é um ambiente que cabe em fake news, a gente tem ciência, né, para ter informação. Então, vocês estão de parabéns aí por trazer essas fontes de informação confiáveis. Obrigado. E hoje é que dia mesmo, quer dizer, porque só para falar para a galera que está assistindo a gente que você está vendo um episódio gravado. Então ele vai ao ar mais para frente. Mas hoje é que dia mesmo que você estava me falando? Hoje é o dia da ciência e do pesquisador clínico. Então vamos fazer um brinde de água com gás. Um brinde com a água e viva a ciência. Viva a ciência. Minha gente, obrigado pela sua audiência. A gente está muito, muito feliz. Estamos felizes ou não estamos, Cabito, com esse projeto? Diga aí. Com certeza, só está começando. Está só começando. Então, já que está só começando, você que está chegando agora, o algoritmo te trouxe até aqui. Senta o dedo no like, é importante. Nós somos um projeto independente, onde não
não temos nenhuma ligação com nenhum grande grupo de comunicação. Então aqui, ó, suor, sangue, lágrimas. Então o seu apoio é um like, é um se inscrever, é um compartilhar. Você sabe de alguém que tem psoríase ou que está desconfiado que tenha, pega, encaminha isso, seja pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, pelo YouTube, você que manda. E vamos juntos aqui ajudar a medicina real, a medicina raiz, a medicina que acolhe, que trata e que muitas vezes sim cura. Valeu, minha gente, um beijo para vocês e até a próxima.